Amigo do Legale, doutora, aqui é o professor Custódio Nogueira, em mais um encontro na Faculdade Legale para a gente discutir um tema interessantíssimo que envolve tanto a fase do conhecimento como também a fase da execução, que é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. E é bem interessante isso, né? Quando nós falamos assim, a desconsideração da personalidade jurídica, já vem à mente o quê? Sair do contexto da pessoa jurídica e chegar aos sócios. Essa é a desconsideração da personalidade jurídica. E nesse encontro, vou falar sobre isso? Vou. Só que eu vou falar também de um negócio super interessante, que é a despersonalização inversa da personalidade jurídica. Esse negócio bem legal também, nós vamos abordar aqui nesse encontro. A primeira coisa a se estudar, o incidente da desconsideração, que é o tópico do nosso encontro, é o tema do nosso encontro, é não confundir com a despersonalização. Veja, despersonalização é um instituto, desconsideração da personalidade jurídica é outro instituto. Então vamos primeiro distinguir isso daí. Olha só. Despersonalizar é retirar a personalidade e acabar com ela. Despersonalizar é rasgar a personalidade jurídica de uma empresa. Portanto, se um tipo societário vem a falir, então ele teve a despersonalização daquela pessoa jurídica. E nunca mais ela vai voltar a ser uma pessoa jurídica. Então, uma vez despersonalizada, uma vez falida, é o óbito da pessoa jurídica, ela nunca mais vai voltar a ser uma pessoa jurídica. O que é isso? Isso é despersonalizar. Isso é um instituto, falência. Desconsideração da personalidade jurídica é outra coisa. Desconsideração da personalidade jurídica é mais tênue, ela não vai falir. A desconsideração vai fazer o quê? Vai afastar a PJ para chegar no sócio. Então, o que é a personalidade jurídica? É um véu que protege o sócio. Quando o instituto da desconsideração é acolhido em juízo, o que o juízo faz? Ele retira o véu da personalidade jurídica e aí enxerga quem é o sócio, passando então o sócio a responder. Aí você fala assim, mas quando eu entro com uma ação contra a PJ, o sócio já não está respondendo? Não, senhor. A pessoa jurídica, olha que coisa legal, a pessoa jurídica é a pessoa jurídica, sabia? E a pessoa física é a pessoa física. Você direcionou a ação contra o empregador PJ? Quem está respondendo? Empregador PJ. E o sócio? Não, o sócio não é demandado. Mas está errado isso aí. Errado não está, é assim que funciona. Porém, nada impede que você entre com ação contra a PJ e seus sócios. Então eu posso já distribuir uma ação contra a PJ e os sócios? Posso, tranquilamente. Desde que você tenha fundamento para isso. Porque significa um pedido de desconsideração da personalidade jurídica já na fase do conhecimento. Posso? Pode, lógico que pode. Desde que você tenha motivo. O que seria motivo? Ora, eu fiz uma pesquisa aqui contra aquela empresa, no CNPJ dela, e descobri que ela faz acordo, mas não paga. Olha quanta execução. Ou então eu fiz entrevista aqui com o empregado, muito bem feita, e descobri que essa empresa fechou. Ela não está funcionando mais lá. E aí eu vi que na junta ela não deu baixa nos atos constitutivos. Pesquisa, advogado tem que se coçar, meu amigo. E aí? Então, eu estou provando em juízo que essa empresa pode não ter condição de pagar quando chegar na execução. Por isso que aqui no conhecimento eu tenho que direcionar a ação contra a PJ e seus sócios. Perfeito. Legítimo pedido de desconsideração da personalidade jurídica na fase do conhecimento. Posso? Tranquilamente. Perfeitamente. Brilhante o raciocínio.
Não tem o que colocar de problema nisso aí. Então tem que ter elementos no sentido de que a empresa ela não vai pagar, há risco no pagamento. Se houver risco no pagamento, então eu já posso entrar e fazer, no conhecimento, na petição inicial, fazer o meu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ah, mas eu não fiz distribuir, o processo está andando, precisa aguardar a sentença, trânsito em julgado, e aí pedir na execução? Não, pede no conhecimento. É que pode pedir desde a inicial, mas se você descobriu isso durante o processo, pede durante o processo, não espere o trânsito em julgado. Não é? Você pode fazer o pedido? Pode, e aí vai ver o andamento. Importante saber que, se você fizer o pedido no conhecimento e o juiz indeferir, aí, como é uma decisão interlocutória, porque no conhecimento o processo vai continuar, aí não cabe recurso. Porém, cabe mandado de segurança, porque você tem esse seu direito. É líquido e certo. Não cabe recurso, mandado de segurança. Pesquisa jurisprudencial, EMS, desconsideração da personalidade jurídica na fase do conhecimento. Pronto, você já vai ter um encaminhamento lá. Muito bem. Mas agora eu estou na execução. Estou tentando executar a PJ, não consigo. E aí o juízo deu uma intimação lá, falou para eu dar andamento no processo, senão começa a contar a prescrição intercorrente. É assim mesmo que a juizada faz. Juizada com todo respeito. É assim mesmo que o juízo faz. E aí? Aí, meu amigo, você tem que, por exemplo, dentre outras possibilidades de penhora, eu tenho um curso aqui no Legale que eu trago, a gente estuda todas as hipóteses de penhora. Né? São um curso bacana que chama-se da penhora. Então, eu trago todo o rito lá para você buscar. Tentou essa forma, tentou essa. É um verdadeiro checklist para ver se você consegue alguma coisa desse empregador aí. Muito bem. E aí, você, então, na execução, você vai lá e faz pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Aí o juiz dá uma decisão lá na vara do trabalho em execução agora. Antes era no conhecimento, agora é na execução. Aí ele dá um despacho lá dizendo assim, nego, indefiro. Indeferiu a desconsideração. É uma decisão interlocutória? É. Que fase você está? Execução. Cabe recurso? Cabe. Qual? Agravo de petição. Abre a CLT aí no 897. Vê na letra A. Caput do 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. Letra A. De petição, vírgula, das execuções. Está no plural. Então, cabe, inclusive, de decisão interlocutória. E aí você faz uma pesquisa jurisprudencial que você vai ver que cabe. Inclusive, no meu curso de agravo de petição, eu explico passo a passo como fazer isso. Esse curso de agravo de petição, volta e meia, o Legale disponibiliza ele em dias específicos. E também ele está sempre disponível para você dentro de um curso que eu tenho mensal aqui no Legale, que se chama Formação do Advogado Trabalhista. Aí lá tem tudo, meu amigo. Aí lá é um curso lá de gigante de duração, com todos os recursos, inclusive esse aí, de agravo de petição. Muito bem. Então, agora, contextualizado, não é? Vamos te mostrar, então, o próximo passo desse nosso encontro, que é o material. Vamos a ele aí. A primeira parte do material, sempre trago meus contatos, está aí, não é? As formas do colega me contatar e também o tema, né? Que é o incidente aí de desconsideração da personalidade jurídica, que nós não podemos confundir com despersonalização, que eu já expliquei. Muito bem. O caminho que nós tínhamos antes da reforma trabalhista, por isso, então, caminho antigo, não é? Que o 889 da CLT, reportando para a LEF, quando dá ausência de normas na execução trabalhista. E aí, lá na LEF, nós tínhamos, então, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive no CTN, né? Dizendo lá no artigo 135. Esse era o caminho antigo, antes da reforma. E trago para você o caminho atual, por conta da Lei 13.467 de 2017, foi incluído o 855-A da CLT, dizendo lá, ó, aplica-se ao processo do trabalho o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, olha o parágrafo 1º, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, olha o inciso 1, na fase do conhecimento não cabe recurso, que foi o que eu expliquei. Então, lá na petição inicial, na fase do conhecimento, ou até o trânsito em julgado, que é fase do conhecimento, não, se você pedir a desconsideração e o juiz o negar, não vai caber recurso de imediato por ser decisão interlocutória. Porém, como a gente explicou, cabe lá o MS.
Ao inciso 2, já na fase de execução, se você pedir a desconsideração e o juízo da vara do trabalho negar, aí cabe agravo de petição, tá vendo? Tá aí, então, passo a passo para você o cabimento da coisa toda. Muito bem. Agora vem, então, uma vez contextualizado, não é? Explicado o que é o incidente da desconsideração, que não se confunde com a despersonalização da pessoa jurídica, né? Visto isso, e já contextualizado, inclusive na CLT 855A, que traz o Instituto, ainda trouxe o caminho antigo que nós, advogados, percorríamos quando buscava o incidente da desconsideração da personalidade jurídica para poder, então, chegar no sócio, né? Que era o caminho antigo que ia lá para o CTN e para a Alef, hoje, agora já previsto na própria CLT. Pois bem, então, é possível requerer o Instituto da desconsideração da personalidade jurídica e chegar no sócio? Sim, é possível, tanto na fase do conhecimento quanto na fase da execução, na forma que vimos até agora. Contudo, não só o advogado do exequente, que em regra é o empregado, ou o advogado aí do reclamante na fase do conhecimento, que em regra é o empregado, né, que está postulando lá o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, quer no conhecimento, quer na execução, tanto esse advogado tem que ser técnico, como o juízo do trabalho também tem que respeitar a lei. Aí você pode pensar assim, ué, mas o juízo do trabalho não respeita a lei? Então, tem de tudo, né? Mas respeitar a lei no sentido do quê? Do devido processo legal. O que é o devido processo legal? É o seguinte, se você está pedindo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quer na fase do conhecimento, quer na fase da execução, é porque a ação, até agora, ela está direcionada somente contra a PJ. Os sócios não se tornaram réus no conhecimento, reclamados, nem executados lá na execução. Por enquanto, é só a PJ que figura na ação, quer no conhecimento, quer na execução. Muito bem, só que agora você quer incluir os sócios. Pode? Pode. Acabamos de ver a fundamentação. Ok. Porém, essa busca pela responsabilização dos sócios, ela tem que obedecer um rito, um caminho técnico legal, que se chama devido processo legal. E os tribunais, sobretudo o TST, é sensível à obediência do rito procedimental correto. Não é tão incomum, ou seja, é razoavelmente comum você ver julgados do TST anulando todas as decisões de vara e de TRT. Por quê? Porque foi providenciado o Instituto da desconsideração da personalidade jurídica de forma equivocada. Por que de forma equivocada? Porque existe um rito a seguir para tornar réu, para tornar executado lá na execução o sócio de uma PJ. E qual é esse rito procedimental? É o seguinte, a ação, então, até então, ela está direcionada, até determinado momento, ela está direcionada ao executado, que é a PJ. Então, os sócios ainda não estão sendo executados. Para que eles se tornem executados, é necessário avisá-los, né? Básico. Então, o sócio ele tem que tomar ciência de que agora ele, sócio, está sendo acionado naquele processo. Não mais só a PJ dele. Aí você pode falar assim, mas se ele é sócio, ele não sabe que contra a empresa dele tramita um processo? Veja, esse é um entendimento comum do povo, do leigo, de quem não conhece o processo. O processo é técnico, o processo é formal. Então, se a ação é direcionada contra a PJ, então quem vai suportar essa ação é a PJ, ponto. É evidente que o sócio sabe que a PJ dele está sofrendo ação, mas isso não o torna executado. É necessário um processo para formalizar, um procedimento dentro do mesmo processo, para formalizar que agora, presta atenção, você sócio aí, agora você se tornou executado, hein? Fica esperto, que agora o bambu vai cantar em cima de você, não mais só da PJ. Precisa dar publicidade para esse ato. O que eu estou falando que tem que fazer? Tem que citar ele sócio para pagar. Por quê? Porque até agora só foi citado para pagar a empresa. Foi a empresa dele que foi citada para pagar, não ele. E aí? A empresa não pagou.
E agora? Agora eu tento penhora, enfim, não consegui penhorar. Agora eu posso tentar o quê? O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Não existe uma ordem. Não existe essa ordem. Você pode pedir o que você quiser. E aí, então, agora eu estou pedindo aqui a desconsideração da personalidade jurídica. Beleza. Aí você tem que fazer um pedido, uma petição bacaninha, e pedir para o juiz: excelência, cite o sócio. A, B, C, os sócios. Junta a ficha cadastral. Eu quero que cite o sócio agora para pagar dentro do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Aí o juízo vai decidir se ele acolhe ou não o seu incidente. Se ele acolher, ele vai falar: acolho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determino a citação dos executados para pagamento. Opa, aí o sócio vai ser executado, vai ser citado para pagamento. Executado não, ele vai ser citado. Quando o sócio receber a citação para pagamento, aí ele, sócio, pode se manifestar nos autos. Não é? Porque ele também vai ser citado como foi a PJ dele. Ele vai ser citado para pagar. E aí ele vai ter 48 horas para pagar, para nomear bens ou para contratar o seguro-fiança lá do 882 da CLT. Se ele não fizer nada disso, passado 48 horas, ele não fizer nada disso, nos termos do 880 da CLT, o empregado vai ser intimado, o advogado empregado vai ser intimado para dar andamento na execução. Como passou as 48 horas e o empregador não fez nada, o sócio agora, aí direciona uma penhora, pedido de penhora, mas agora contra o sócio, não só contra a PJ. É válido esse? Esse é válido. Quando não é válido o incidente de desconsideração? Quando o juízo eventualmente acolhe o seu pedido de desconsideração e ele, juízo, já sai fazendo penhora no nome do sócio, já penhora a conta no CPF do sócio. Não pode. Penhora patrimônio do sócio. Também não pode. Por quê? Porque primeiro tem que formalizar o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, citando o sócio para pagar a dívida da PJ dele. Aí sim ele vem aos autos e se defende, ou paga, ou nomeia bens, enfim, ele vem aos autos. Mas ele, sócio, tem que ser citado. Senão é nulo todo o procedimento. Olha só. Vamos lá ver, então, eu criei esse quadrinho aqui, da importância de seguir o rito procedimental. Por quê? Porque o negócio é técnico, CPC, e aplicado subsidiariamente aí ao processo do trabalho, não é? Olha o 134 do CPC. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo, já vimos isso, né? Tanto no conhecimento quanto no cumprimento de sentença ou execução. Tudo ó, já vimos isso aí. Muito bem. Aqui o parágrafo 2º vem dizer assim: dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que haverá citado, então já foi desconsiderado desde a petição inicial. Ok, tudo contextualização. Aí vem o 135 e diz assim: instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vírgula, o sócio ou a pessoa jurídica será citada. Por que o sócio? O sócio, quando for o incidente de desconsideração da personalidade jurídica comum, que sai da PJ e vai para o sócio. Por que a lei está dizendo ou a pessoa jurídica será citada? Porque é a desconsideração inversa. O que é a desconsideração inversa? É procurar pessoas jurídicas constituídas no nome do sócio. Quanto à personalidade jurídica, quanto à desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa, eu já vou explicar mais à frente. O importante agora, para a gente fechar o raciocínio, é entender que o instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio tem que ser citado para ele se manifestar e requerer as provas, enfim, o sócio vai se manifestar. Se ele não for citado, aí o incidente todo é nulo. E isso é uma questão processual que é levada adiante. E esse sócio basta levar isso para o TRT, que reforma os atos do juízo da vara do trabalho. Se o TRT não reformar, leva para o TST, que a possibilidade de reformar no TST é muito grande, por conta de que o TST é extremamente técnico e, se não for observado corretamente o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que é pela citação do sócio para pagar agora, aí ele vai sofrer os efeitos. Não tenha dúvida nenhuma e anula todo o procedimento.
Esse julgado vai exatamente no caminho que eu comentei, e que eu não vou ler todo o julgado, porque ele vai exatamente nesse ponto aí. Não é? Só essa parte final aqui, ó, o tribunal acolheu a preliminar de nulidade e determinou o retorno dos autos à origem para instauração do incidente, não é? Observando o rito estabelecido no CPC. Por quê? Porque o juízo da vara do trabalho, ele já foi para cima do sócio, penhorando, sem desconsiderar a personalidade jurídica no sentido de citar o sócio para pagar. Você tem que dar a oportunidade do sócio pagar. Sem essa de que, mas o sócio já sabia que a PJ dele estava sendo demandada. Isso não existe. O processo tem que ser técnico. Antes de penhorar patrimônio do sócio, se entrou com ação contra a PJ, antes de penhorar patrimônio desse sócio, antes disso, da penhora, tem que ter aqui uma citação para pagamento do sócio, dentro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do contrário, se a ação é direcionada contra a PJ e sobrevém penhora do sócio, sem anteriormente essa penhora do sócio, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação dele sócio para pagar, essa penhora contra o sócio, ela é nula. Tranquilo. Pode a vara do trabalho bater o pé lá, o juízo da vara do trabalho segurar a penhora, porque ele quer resolver o caso logo. Mas basta o advogado levar do sócio, levar isso aí para o TRT, em agravo de petição, se estiver na execução, e discutir isso. E se o TRT manter, recurso de revista para o TST. O que eu chamo a atenção nesse recurso de revista, quer no conhecimento, quer na execução, é na formalidade do recurso de revista. Por quê? Porque o recurso de revista ele exige uma série de requisitos. Uma série de requisitos, de pressupostos de admissibilidade. Quantos e quantos casos a matéria de fundo, que é o mérito do recurso de revista, até teria um provimento lá no TST. Porém, o advogado não conseguiu preencher os requisitos de admissibilidade, não conseguiu demonstrar. E aí o revista não sobe, ou se sobe não é julgado no TST para chegar no mérito, quando sobe por força de agravo, tá ok? De instrumento. Então, muito cuidado com isso. Se você quer ter uma noção boa, aí, com profundidade, para você fazer um recurso de revista, veja meu curso de recurso de revista. Ele está dentro do formação do advogado trabalhista e, por vezes, o Legale também disponibiliza esse curso aí avulso. Não é muito comum, mas ele está lá dentro do formação do advogado, que é um mega curso, completíssimo. Dá uma ligadinha e veja o conteúdo dele aí na Faculdade Legale. Ou então entre em contato comigo que eu te explico. Pois bem, agora nós vamos dar uma viradinha na página para estudar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Se é o inverso, qual que seria o correto, né? Antes da gente ir para o inverso? O regra geral é o seguinte: eu tenho lá a PJ, que está sendo demandada, que é o que a gente estudou até agora. Aí eu quero chegar no sócio. Incidente de desconsideração, afasta a PJ, chega no sócio. Beleza. A desconsideração inversa, qual que é? A desconsideração inversa é o seguinte: eu vejo quem é o sócio, o quadro societário. Tem 3 sócios. Beleza. E agora? Agora eu faço uma pesquisa na junta comercial, não só do estado em que você atua, mas no Brasil inteiro. E aí eu vou verificar esses 3 sócios, se eles têm outras empresas. Às vezes você acha lá. O camarada que é sócio nessa empresa que está sendo demandada, da tua reclamação, que você quer mover alguma coisa contra esse sócio, você pode pensar na desconsideração inversa. Não na desconsideração direta, que é o que a gente viu até agora. Você pode entrar com a desconsideração direta. De repente não deu nada, você quer continuar tocando a ação, a execução. Ou então você já quer fazer a execução inversa direta. Não é? Pode. Não é pré-requisito primeiro fazer a desconsideração comum para depois fazer a inversa. Não, eu já posso pedir a inversa. E aí, como que funciona a inversa? É super legal. Pouco advogado também conhece isso daí com profundidade. É assim, eu peguei os 3 sócios lá, 2 sócios, 4 sócios, eu peguei o quadro societário, pouco importa quanto sócio tem, quanto mais tiver, melhor. E aí eu faço uma pesquisa no Brasil inteiro, para ver se esses caras, se esses sócios, eles têm outras empresas. E aí? Aí eu vou pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Em vez de ser da PJ para o sócio, o que é a desconsideração inversa? É do sócio para PJ. E aí? Aí eu identifico, por exemplo, algumas empresas em que esses sócios da ação principal estão sendo demandados dentro de uma ação lá que eles são sócios da PJ lá do processo original. Aí eu identifiquei que esses sócios eles têm 4 empresas, até fora do seu TRT, aí, fora do seu estado. E agora? Agora eu entro lá na minha reclamação trabalhista original e falo excelência. Essa ação aqui é contra a PJX, que tem 4 sócios. Realizando pesquisa, verificamos que esses 4 sócios são sócios também dessas outras 4, 5, 6 empresas. E aí? Aí eu quero a desconsideração inversa, para que Vossa Excelência cite essas empresas, para que, na medida da proporção das cotas dos sócios, que são sócios também lá, que eles venham, então, pagar, a empresa deles venham pagar a reclamação aqui dessa execução. Então, olha que coisa louca isso daí, que instituto bacana. De novo, você tem a PJ na sua RT e os sócios dela. É um processo. Aí você quer a desconsideração inversa. Aí você fez uma pesquisa e achou que esses sócios têm outras empresas. Não necessariamente da mesma composição societária. O camarada aqui ele tem 20%, lá ele tem 2%, lá ele tem 5%, na outra empresa ele tem 80%, enfim, mas o importante é achar empresas. Aí eu achei empresas em que esses sócios, na ação em que eu estou movendo contra a PJ, eles são sócios lá nas outras empresas também. Ah, beleza. E aí? Aí eu peço a desconsideração inversa, que é pedir a citação daquelas empresas para que elas venham pagar por essa reclamação trabalhista, na medida de cada porcentagem de cada sócio naquelas empresas, para responder o quantum devido. Então, por exemplo, a reclamação trabalhista original aqui tem 2 sócios, 50% cada um, beleza. Aí eu pesquisei, achei uma outra empresa lá, que um desses sócios está lá, e lá ele tem 10%, então eu peço a desconsideração inversa para chegar naquela empresa e penhorar o valor para que aquele sócio, que é comum, que ele venha responder na cota parte dele aqui, pelo que ele deve nessa reclamação, face àquela outra empresa em que eu estou direcionando a execução, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Muito bem. O que acontece? Muitos advogados confundem isso com grupo econômico, porque tem o sócio aqui e o sócio está lá. Isso não é grupo econômico, porque isso é mera identidade de sócio. Eu tenho um curso específico de responsabilidade por conta de grupo econômico, identidade de sócio. Então, esse tema não é o que a gente está vendo aqui. A desconsideração inversa da personalidade jurídica não tem nada a ver com identidade de sócio para dar grupo econômico. Então, aprende assim, quando eu tenho identidade de sócio, pura e simplesmente, eu não tenho grupo econômico, então não dá para chamar aquela empresa para compor grupo econômico com essa, não dá. Ramos distintos, não tem nada a ver, só tem identidade de sócio. Ah, mas se tem identidade de sócio, eu posso pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Exatamente. Agora você está vendo coisa. Agora você já é um advogado muito diferente do que aquele que começou esse encontro. Não tenha dúvida disso. Aí você vai falar assim, mas esse negócio não tem nada a ver, o histórico está viajando. Agora eu vou te mostrar a fundamentação e um julgado que aplica na Justiça do Trabalho. Então vamos lá? Aí, desconsideração inversa da personalidade jurídica. Onde que está isso? No 133, parágrafo 2º. Olha só, aplica-se o disposto nesse capítulo, que é a desconsideração da personalidade jurídica, a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A inversa é chegar na empresa e não chegar no sócio. Muito bem. Jurisprudência. Desconsideração inversa da personalidade jurídica, incidente processual. A agravante de petição, já na execução, pretende seja declarada a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada empresa X. A agravante é o empregado, postulando o prosseguimento da execução em face de empresas não constante no polo passivo da ação,
em que atuam como sócios, ora executados. Então, viu só que legal? Os sócios são executados, o advogado do empregado fez uma pesquisa jurisprudencial, não é? Sócio executado, o advogado do empregado fez uma pesquisa, identificou que esse sócio é sócio de outras empresas. As empresas em que ele identificou não forma grupo econômico, mas o pedido não é de grupo econômico, o pedido é de desconsideração inversa, para chegar naquela empresa, porque ele é sócio em comum, na execução e na empresa que ele tem lá. Então, eu quero penhorar aquela empresa, porque ele é o sócio, e eu estou pedindo a desconsideração inversa. Não quero chegar no sócio, eu já cheguei no sócio, eu não tenho dinheiro, eu quero chegar na empresa, porque aquela empresa pode ter dinheiro, e ele é sócio. Isso é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Quem vocês acham que confundiu nesse julgado que o empregado estava querendo grupo econômico? O juízo da vara do trabalho. Ele confundiu os institutos. Não sou eu que estou falando. Vamos ver esse julgado? Então, essa primeira parte eu acho que ficou claro, né? Continua lá. Diz o desembargador, a questão prejudicial a ser analisada na hipótese existe uma questão prejudicial a ser analisada na hipótese dos autos. Eis que não foram observados os procedimentos estabelecidos pela legislação vigente em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Lá na vara do trabalho não foi observado. Pois bem, transitada em julgada a sentença e iniciados os atos de execução, em face da reclamada, tá vendo? Em face da PJ, restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de bens da empresa e dos sócios, então incluídos no polo passivo da execução. Então, aqui tinha uma reclamação trabalhista contra essa empresa, Forma 2 tal. Ela não pagou, PJ. O que a parte fez? O reclamante pediu a desconsideração da personalidade jurídica, tornou os sócios réus e foram incluídos no polo passivo da execução. Muito bem. E aí? Aí a exequente, que é empregada, então, peticionou na folha tal, aí em março de 19, requerendo a desconsideração, o quê? Inversa da personalidade jurídica. Para quê? Para chegar em outras empresas em que esses sócios, os sócios também são proprietários. Mas não no grupo econômico, desconsideração inversa. Para prosseguimento da execução em face do quê? De empresas supostamente administrada por alguns dos sócios executados. Isso que é desconsideração inversa, não tem nada a ver com o grupo econômico. Aí vem lá o desembargador e diz, o meritíssimo juízo primário exaurou decisão na folha tal, indeferindo singelamente o pedido, entendendo o juízo da vara do trabalho que a hipótese tratava de grupo econômico e que não havia prova da relação entre as empresas citadas. Mas lógico que não tem prova entre as empresas, o que se quer é a desconsideração inversa, e aí pouco importa se as empresas estão sob coordenação ou não. Denota-se, pois, do autuado que o ilustre magistrado não adotou o incidente da desconsideração inversa, previsto já na CLT. A não instauração do incidente processual afronta os dispositivos legais, que devem ser observados sob pena de nulidade do procedimento executório, ampla defesa e contraditório. Mormente considerando que na petição do agravo do empregado, na folha tal, a agravante insiste no pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e não de formação de grupo econômico. Assim, determina o retorno dos autos à origem para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não é? Prosseguindo-se aí como o juízo entender que ele deve prosseguir. Então, o que é isso? Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Permeia grupo econômico, mas é uma saída para quando o advogado do empregado não consegue provar o grupo econômico, por falta de interesse, é comum. Ah, tudo bem, não é grupo econômico? Não, então o que eu quero? A desconsideração inversa. Por quê? Porque é a identidade de sócio. A identidade de sócio, então o sócio custódio dessa empresa que está sendo demandada, se ele não pagar, mas custódio é sócio numa outra empresa que não tem nada a ver com essa, não tem problema, eu quero a desconsideração inversa, para que aquela empresa pague. Por quê? Porque sócio custódio lá e sócio custódio aqui. Pronto, acabou. Então, você pode até pensar agora, mais dica ainda, você pode até pensar em, na sua petição inicial, fazer um pedido
de grupo econômico, por identidade de sócios. Uma hipótese de grupo econômico por identidade de sócios, você pode pedir ali. Aí, de repente, subsidiariamente você pede, olha, excelência, se Vossa Excelência afastar o grupo econômico por identidade de sócios, então requer o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para tornar réu a empresa, outra empresa lá. Por quê? Porque o sócio é sócio da demandada e o mesmo sócio é sócio daquela empresa lá. Pode não formar grupo, mas a desconsideração inversa já resta requerida. Meu amigo, você já deu a pancada no empregador, não é? Olha, você está se tornando um monstro, hein? Está vendo coisa assim que você nem imaginava. Então, o objetivo é esse mesmo, trazer o instituto, trabalhar esse instituto explicando, mostrar para você onde está na lei, para você ter fundamento, não é? E uma jurisprudência, sempre atualizada, para você ver a aplicação do instituto, sempre comentando, passo a passo. Não é? Você gostou desse curso aqui? Digo para você que aqui no Legal eu tenho a pancada de curso, tudo temático, não é? Sobretudo voltado para a execução, que vai te ajudar bastante a você entender uma sentença, uma homologação de sentença, como é que homologa, quais são os títulos extrajudiciais, como executa, como impugnar uma sentença de liquidação, como é o prazo, é preclusivo, não é, qual é o rol de penhora, poxa, eu estou meio perdido na execução, o que eu posso pedir de penhora? Então eu tenho um curso aqui só de penhora, uma ordem bacana para você estar trabalhando na penhora. Né? E embargos de execução, embargos de terceiro, esse aqui, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando é grupo econômico, de fato, de direito, um outro curso, terceirização, como é que funciona a responsabilidade na terceirização, inclusive do ente público, e um negócio super interessante, tão interessante quanto a desconsideração inversa, é o Instituto do Benefício de Ordem, quando tiver terceirização, para você já ir para cima da segunda reclamada, sem ter que exaurir o patrimônio da primeira. Não é? Então, cursos pontuais, pegando na sua mão para você ter bastante segurança. E fora tudo isso, apresento para você o Formação do Advogado Trabalhista, já na terceira versão, extremamente atualizado, um curso longo, um material muito bacana, um curso mensal disponível para você aí na plataforma do Legale. Satisfação impagável estar aprendendo com você, doutor, doutora.